Esta é uma novela, é um cenário triste que se pode vivenciar, pode se registrar. Estamos até a registrar nesta igreja. Já contamos aqui com a presença do nosso comentador, que vai nos dar a analisar este facto, esta barbaridade que tem acontecido nessa igreja, que por sinal é antiga em Moçambique. Muitas pessoas professam essa religião e têm um princípio, e acreditamos nós que não tem sido nada bom para aquilo que é a imagem da própria igreja. E desde já saúdo Alberto Manique, agradecer pela presença. Qual é o seu ponto de vista em torno deste assunto, mais uma vez, Igreja Apostólica, visto que há sensivelmente 3 meses o marido da senhora, no caso em causa, teria dito que o seu apóstolo teria se envolvido com a sua esposa sexualmente, no caso, e tinha a esposa como amante. E passaram 2 meses, 3 meses, todo mundo pensava que o assunto já tinha se resolvido, mas de uns tempos para cá estamos aqui a ver um novo cenário, uma nova abordagem de membros dessa igreja, onde não só é acusado, no caso, o apóstolo dessa igreja, como um homem que adulterou, no caso pecou, mas também é acusado de desvio de fundos da igreja, enriquecimento ilícito. O que estaria por detrás deste assunto? Bom dia e obrigado pelo convite mais uma vez. Saúdo com a sua anuência toda a sua vasta equipe que torna este programa possível, que chegue em boas condições de imagem e som aos digníssimos telespectadores. Esta questão que me coloca é um tanto quanto delicada. Primeiro, deixe-me dizer que a igreja é um lugar de paz, é um lugar de concórdia, é um lugar onde nós nos sentimos mais próximos de Deus. É um local onde as almas se reconciliam entre si. É um lugar de respeito, é um lugar onde a presença de Deus deve ser evocada e respeitada. Hoje estamos a ver este local sagrado onde as almas estão desavindas, onde os filhos de Deus se degladeiam, se desrespeitam, se desonram. Este é o mau sinal. É um mau sinal porque quando nós olhamos para os fiéis assumidos dentro da igreja, estamos a ver os enviados de Deus para a pacificação dos homens. Não é crível que numa casa de Deus haja desordem até aquele nível. Pior ainda que hajam pancadarias. E este é o mau sinal. Se os pastores não conseguem se reconciliar entre si, e o que se pode esperar destas pessoas para a reconciliação dos seus fiéis, para a reconciliação da nação? Quando o país está em problemas, quando o país derrama sangue, nós olhamos para a igreja como um local onde nós podemos pedir todas as clemências de Deus para que pacifiquem os homens e os homens se abraçem. E não é o que estamos a ver. Não se chega a pastor do nada. Quando se chega a pastor é porque esta pessoa é uma fonte de inspiração. É uma fonte onde as pessoas, todos confiam que esta pessoa, em caso de algumas desinteligências, estes pastores possam ajudar o povo de Deus a reencontrar-se. É lamentável que o pastor Matrombe não esteja a conseguir unir o seu rebanho. O pastor Matrombe não está a conseguir chamar a razão
aos seus discípulos. Isto é grave. Então, quando se chega a este ponto, é crível que a autoridade moral, a reserva moral desta autoridade de Cristo decaiu. Se não estão à luta pelo poder, também facilmente pode ceder o lugar para que as pessoas não se matem dentro da igreja, não se algemem dentro da igreja. E é esta impaciência, é esta intolerância que, na minha fraca visão, encontro no pastor Matlombe, enquanto líder da igreja. É deplorável isto que estamos a assistir. O pior de tudo isto, como ter confiança naquela pessoa a que entregamos as nossas esposas para poderem ajudar, ornamentar a igreja, para poderem ajudar e conduzir a igreja ao lado deste pastor. Se ele se envolve com as suas filhas dentro da igreja, então este é o pecado capital. Não se pode permitir que o pastor, um padre, um bispo faça uso do seu poder para seduzir as fiéis da igreja, as esposas dos crentes da igreja. Então, uma vez mais, gostaríamos de juntarmos a nossa voz àquelas pessoas que estão na igreja para a aproximação das almas, para a profecia da fé e da concórdia. É para isso que a igreja serve. Agora, se a igreja chega a ser um palco de karate, de judo, então esta igreja está condenada ao não saber servir o seu rebanho. Até que ponto pode construir a verdade as acusações que, no caso, a esposa do denunciante, a suposta mulher que envolveu-se com o profeta Matlombe, que diz respeito a uma espécie de complô criado na igreja com o intuito de derrubar o Matlombe, onde o marido dela faz parte. Até que ponto isso pode construir a verdade? Olha, sabes, quando uma alma está ferida da lei deste senhor, não vejo este senhor a perder a luta, reivindicando a sua honra, o seu bom nome e em defesa do seu casamento. Agora, é mais uma pessoa descontente entre várias. O caso deste senhor é singular, porque tomou conhecimento de que forma, e eu não sei, e acho que muitas outras pessoas também não sabem como é que tomaram conhecimento do adultério relacionado a estas duas pessoas. Mas esta mulher também pode vir a público defender a sua honra e o seu nome. Mas também, se o pastor exerce um certo poder em relação a esta pessoa, podem combinar, lavarem a sua imagem. São dois assuntos aqui. Um é o assunto do adultério. É o sujeito que quer a reserva do seu bom nome. Percebes? A outra coisa é que vários crentes estão desavindos com esta figura do pastor, que é acusado da má gestão dos fundos da igreja,
do usufruto desonesto dos fundos da igreja. E cansados de trabalhar para o bolso dele, juntaram-se entre vários crentes, incluindo o marido desonrado. Então, são aqui duas situações. Uma é esta senhora ter que juntar a sua voz ao do seu acusado. E a outra situação é que o marido e outros também estão cansados pela má gestão da igreja. Então, estes assuntos todos concorrem para a mesma pessoa. Se esta pessoa é alma de Deus, é filho de Deus, foi ungido por Deus, então que ceda o lugar. Não custa nada ceder o lugar. E sentar no banco onde a que vier sentava. Ele não deixa de ser o fiel da igreja quando os outros o acham um governante de há longos anos que não possa ser substituído. Então, também dentro da igreja é preciso encontrarmos pessoas que respeitam a democracia interna dentro da igreja. Não é a democracia, as democracias não são só para os políticos. Também dentro da igreja não há nenhum homem insubstituível. Então, uma tromba deve aceitar que o seu poder está corroído. E estando corroído, para não manchar a igreja que ele construiu, então que ceda. Não mate a igreja. Vamos mesmo passar para outro tema, mas permitam-me dizer o seguinte, caro telespectador. Nós não podemos abrir as linhas, não vamos abrir as linhas, mas você que nos acompanha de casa, tem algum comentário, tem algum acréscimo, quer dizer alguma coisa, pode mandar uma mensagem e vamos ler aqui para o nosso número 8254-81378, assim como vocês, caros internautas, que nos acompanham através do nosso Facebook, Fred Lucia Show, pode já ficar aqui também o seu parecer sobre este assunto ou uma questão que queira que o nosso analista consiga ou nos ajude a analisar em torno dos assuntos que vamos abordar. Agora, Manique, não tínhamos aqui preparado este assunto, mas eu vou fazer um jeito de provocação. Eu peço realização que me coloque essa imagem que iniciamos o programa com ela. Eu gostava que Manique fizesse análise desta imagem, dissesse o que resumimos. Peço que coloque a imagem na tela cheia, faz favor. Temos no lado uma espécie de aviso do agravamento ou subida do preço para quem queira fazer matrícula. Por baixo temos aí já aquela subida do preço do combustível e do outro lado temos essa imagem onde os moçambicanos estão aí para querer subir o transporte público. Temos, por sinal, este homem em cima é o cobrador, é uma realidade do nosso país. E nós pedimos aqui para que os nossos telespectadores comentassem, deixassem ficar, analisassem essa imagem, deixassem ficar aqui o seu parecer sobre essa imagem, onde alguns diziam que estavam cansados de Moçambique, Moçambique foi vendido, alguns disseram que querem chave de Moçambique para ser de Moçambique. Alguns dizem que o governo só se preocupa com subsídios, não sabem por que pagamos tantas taxas. Agora, eu gostava que Manique analisasse essa imagem, dissesse o que nos remete essa imagem. Bom, a imagem que vimos na tela denuncia a péssima forma de servirmos aos cidadãos. Se é um cobrador que está empolado entre a porta e janelas e os seus embaixo, isto leva-nos a voltarmos para uma crítica bastante antiga, em que os nossos cobradores não se apresentam como bons servidores. Primeiro, olhando para a indumentária que os cobradores usam, outros deixam calças meio caídas, e o atendimento não é humanizado e é um mau serviço
e prestado nos nossos meios de transporte. Vimos isso nos chapas 100, vimos isso nos machibombos. É preciso que as pessoas que superintendem esta área dos transportes façam um trabalho bastante aturado no sentido de humanizarem o meio de transporte. Há países em que, quando entramos no machibombo, quando entramos no transporte público, até vemos os cobradores de casaco e o símbolo do respeito. O que está a falhar em Moçambique? O cobrador precisa de uma formação. O que está a falhar em Moçambique é a falta de uma orientação clara sobre como é que se deve servir o povo moçambicano. Não se pode carregar qualquer um sem passar por uma orientação sobre como bem servir. E no país, até na rua, e se o motorista não tem o chapeiro para, e nas terminais chama aqueles jovens que estão ali, se um deles está interessado em fazer cobranças, mas não é assim como se devem contratar os cobradores e mesmo os motoristas. Vemos muitas vezes ou ouvimos várias vezes que na ausência do motorista, o cobrador assume o lugar de motorista. Então, estas pessoas todas não estão preparadas para o bem servir às pessoas. Partindo do mau atendimento, o uso de palavras não adequadas para com os passageiros, a humilhação a que passam muitas vezes os passageiros. Ouvimos isto quase que todos os dias. É preciso humanizarmos este setor. Se falamos dentro da cidade do Maputo, e eu penso que o município, o comando municipal não deve se preocupar em cobrar taxas, mas sim também orientar sobre como é que o atendimento deve ser feito nos machibombos, na cidade de Maputo e, quiçá, em todas as cidades do país, porque este exemplo é mau para todo o país. Encontramos o mesmo tipo de comportamento, a mesma forma de apinhar as pessoas no bordo dos chapas, não respeitam os passageiros, quase que um senta em cima do outro, e tu pagas duplamente. Paga pela passagem e paga por estar a carregar um outro passageiro por cima de si. Então, tudo isto deve ser acautelado por quem de direito, fazerem a fiscalização ao longo do trajeto, que é para verem como é que os passageiros são transportados. Então, é um mau exemplo. Voltando para, acho que ligaste este ponto ao ponto das taxas. Vamos fugir um bocado, vamos entrar agora no tema... Vamos aí entrar no tema do Ministério do Trabalho. Vamos entrar no Ministério do Trabalho. Eu peço que coloque aí o GC do Ministério do Trabalho, onde, por sinal, houve aqui um anúncio do valor da aquisição de equipamento informático, avaliado aí aproximadamente a 4 milhões, 3 milhões e 800 alguma coisa, mais ou menos 4 milhões. A equipe da DTV tentou fazer um estudo aqui de quanto é que vale na praça 15 laptops, 15 modems Wi-Fi, e rondava por aí, partiam dos 28 mil meticais até, no máximo, 98 meticais. Nós arredondamos, baseamos nos 100 mil meticais. Pegamos nos modems, partem daí por 1.500 meticais, no máximo, onde vimos, e até 1.800 meticais. Mas nós arredondamos para 2.500 meticais.
fazendo mesmo nessas margens, fazendo cálculos, aquilo dá para ir volta de 2 milhões de meticais, falando de 15 modems e 15 computadores, no caso laptops, que não vai, mesmo assim não atinge o valor ali que vinha naquele anúncio para a aquisição daquele equipamento informático. Qual é a análise em torno deste assunto? Bom, a análise que podemos fazermos ou refletirmos com os digníssimos telespectadores é que no nosso país há fraudes e fraudes todos os dias. E não é crível que esse equipamento até custe 2 milhões de meticais. Esta é uma subfaturação que se faz dentro daquele ministério e não só. As nossas instituições, e eu até posso dizer que nos atentam ao pudor, aquilo que é a imagem mais suja que a mente humana possa aceitar. O nosso país não desenvolve por causa disso, não desenvolve porque tem maus dirigentes, não desenvolve porque tem quadros confiados pelo povo moçambicano para melhor servir. E o que vimos, na verdade, é que cometem estas fraudes todos os dias. O caso do Ministério do Trabalho, e não é o caso único, nós vimos várias instituições do Estado que não fazem um procurement limpo, claro e honesto. Não há um procurement. E o procurement escolhido vem porque já há uma negociata embaixo da mesa. E eles dizem, os vendedores, que olha, este equipamento vale este valor, mas já que queres levar X quantidades, eu faço um abate. E o resto do valor é seu. A mim o que me interessa como vendedor é que este equipamento saia, agora o resto fica para si. Isto acontece porque não há lisúria nas instituições do governo. E nós vemos isto quase que todos os dias. O Ministério da Administração Estatal está num sono profundo. A inspeção geral do Estado não funciona, não faz as devidas visitas às instituições, não procuram aferir os documentos confrontando com o equipamento para verem se há compatibilidade no valor que cada um destes equipamentos nos amostrado. Então, falha a inspeção geral do Estado, falha a inspeção do Ministério das Finanças, porque é este Ministério que a inspeção do Estado deve ir de setor em setor, até naqueles setores que funcionam ao nível dos distritos. Mas também não funciona, ou funciona muito pouco. O meu grande respeitado Isaac Chan, porque é o trabalho dele fiscalizar a administração de todos os atos administrativos do Estado, para descobrir como é que as instituições do Estado estão a funcionar, estão a responder cabalmente às suas missões, ou há qualquer coisa que falha aqui no meio. Então, há uma falha geral, mas também digo mais, há uma falha também ao nível da Assembleia da República. Se há um setor, ou há como é que chamam aquilo? Há uma comissão que trabalha
para velar sobre este tipo de situações. De modo geral, neste país, não há fiscalização nenhuma. E aqueles que fingem... Em ambos setores. Em ambos os setores. Por quê? A inspeção do Ministério da Administração Estatal já teria detectado isto já há muito tempo. O próprio provedor da Justiça já teria detectado estas maracutaias todas já há bastante tempo. O que significa que há uma cumplicidade tal dentro do funcionamento da administração pública. Então, o povo moçambicano tem que saber como reagir a estas situações que envergonham o país. Não podemos desenvolver de forma alguma com cabritismo dentro do aparelho do Estado. Assim Moçambique não vai longe. Há corrupção de toda ordem e de todo tipo neste país. Então, eu exorto o provedor da Justiça e Sua Excelência Isaac Chan para tomar a dianteira, para responsabilizar, embora este cargo não tenha o cunho sancionatório, mas faz a denúncia. Até pode encaminhar estes processos todos, concluindo que há, de facto, a violação da regra da administração pública. E estas pessoas serem convidadas para responderem em juízo. É chegado o momento de Moçambique dizer não à corrupção. Realização. Eu peço, enquanto analisamos estes fatos, eu peço que coloque aí as imagens na janelinha do documento, no caso, do anúncio deste concurso, no caso, e também, exatamente, vai colocando também aquelas outras imagens dos computadores que fizemos aquele estudo. Agora, dizia outra questão que posso aqui colocar: existem empresas específicas ou ideais que servem para equipar instituições públicas, no caso, em termos de equipamentos informáticos, ou outro tipo de equipamento, ou é um concurso e qualquer entidade concorre e... Eu penso que, tratando-se de concursos que visam financiar pelos fundos do Estado, esses concursos, uma vez admitidos, devem passar pelo Tribunal Administrativo, que é a instituição do Estado criado para dar a permissão sobre como é que se deve usar os fundos do Estado. Também vemos que esta autoridade, que é o Tribunal Administrativo, também não funciona. Se funciona, funciona muito pouco, porque não permitiria que estes gastos fossem feitos de forma arbitrária como nós vemos. Então, é momento este de lançarmos um alerta a todas estas instituições do Estado que visam penalizar ou autorizar o financiamento dos equipamentos para os ministérios, direções provinciais e nacionais para melhor responder aos desafios dessas instituições. Agora, quando se trata no caso, nesse caso concreto da aquisição desse equipamento, acredito que houve um processo ali, há quem deu aval para que se comprasse aquilo para entregar. É o departamento financeiro ou é a própria ministra, no caso, que concede ou admite que se compra uma dada coisa que acham que é necessária que haja naquela instituição? Bom, primeiro a ministra não faz o procurement. O procurement é feito dentro da direção administrativa do Ministério, Administração e Finanças. É assim que é.
Então, este faz subir o pedido de autorização para a aquisição destes equipamentos, e a única coisa que a ministra faz é dar o visto de autorização. Mas todo o processo é feito aqui embaixo. Todas as negociatas é feitas aqui embaixo. Numa situação de uma fraude, que serão possíveis envolvidos nesta fraude? Estamos a falar de... Então, pode haver uma fraude e não ser do consentimento da expoente máximo, no caso da ministra? Pode sim. Pode sim. Mas isso é possível ser detectado pela inspeção do próprio Ministério. E se descobre que há uma fraude e a inspeção não agiu, não procurou nos canais apropriados quanto é que custa aquele equipamento. Então, se não agiu quando devia ter agido, ele é o primeiro culpado. Antes do secretário permanente, o SP é a pessoa que administra o ministério, não é o ministro. Tanto que o ministro está na posição política, mas o secretário permanente é a pessoa que vela pelo funcionamento geral da instituição, antes do ministro. O ministro pode tomar conhecimento, mas esta figura que superintende a administração geral do Ministério e é a peça-chave. Salvo quando há um conluio entre esta direção de administração e finanças com o secretário do gabinete do ministro ou com o próprio ministro. Estamos num outro nível da corrupção, mas há muitos casos que o ministro pode não tomar conhecimento, tendo o secretário permanente dado o aval para a aquisição e desses equipamentos. Ainda sobre este assunto, nós vimos numa primeira fase o primeiro documento onde aprovava-se a aquisição daqueles equipamentos, mas ficou de domínio público, foi as redes sociais, alguns órgãos de comunicação falaram deste assunto. Dias depois, vimos outro documento anular o primeiro documento. O que é que nos remete? O que é que teria precipitado, o que é que teria influenciado para que anulasse aquele documento? Bom, de todas as formas, a anulação daquele documento não isenta de responsabilidade se o ato for consumado. Se o ato foi consumado, e mesmo que não tenha sido consumado, houve uma tentativa da fraude. A tentativa não isenta de responsabilização. Tanto que é nulo, é extemporâneo o cancelamento daquele ato, porque visava extorquir o Estado. Houve ação de má-fé do administrador daquele ato em concreto. Então, estamos aqui a dizer que, por mais que não se tenha consumado como tal, não tenham comprado aqueles computadores, mas porque houve essa tentativa, aqui a pessoa pode sim ser processada, pode ser responsabilizada por este ato, a ser verdade que de fato foi uma tentativa de... Tentativa de fraude. Uhum. Sim. A tentativa é como... a tentativa do homicídio, como por exemplo. A pessoa que tentou matar uma pessoa, ainda que o ato não tenha sido consumado, não está isento de culpa. Não está isento de culpa. Essa pessoa é condenada, sim. Então, é o mesmo caso. Se houve assunção de se assumir aquele ato, ainda que o Estado tenha regressado, mas se houve um processo inicial que visava adquirir de forma fraudulenta aqueles equipamentos,
aquela pessoa não deixa de ser penalizada. Agora, a empresa que foi contratada para prestar esse serviço, também há a possibilidade de... Basta-se verificar que houve um conluio, havia um plano fraudulento entre esta empresa com os agentes do Estado. As duas partes são responsabilizadas, sim. Porque como é que basta tu detectar que há fraude ou a tentativa de uma fraude, já há um processo que visa adquirir, por meios fraudulentos, o Estado responsabiliza, a lei responsabiliza. Qual é a probabilidade deste tipo de acontecimento, disto aqui acontecer em muitos ministérios? Será que... A probabilidade é maior. Isto não é uma gota de água no oceano. Não é um caso isolado. Não é um caso isolado. Isto acontece em variadíssimos ministérios, direções provinciais. E há dias atrás estávamos a falar sobre as fraudes que acontecem na construção das nossas estradas, na construção das pontes, não sei quantos. Toda a tentativa de não assumir integralmente o que visa responder àquele ato, essas pessoas devem ser responsabilizadas, porque estão a lesar o Estado. Todos os dias cai uma estrada, todos os dias cai uma ponte. O fiscal daquela obra deve ser chamado à razão. A empresa daquela empreitada deve ser chamada à razão. Não é um mero processo administrativo, é um processo civil e criminal ao mesmo tempo, porque visava roubar ao Estado moçambicano. Então, é a mesma situação podemos ver aqui neste caso. Que concorrem na adjudicação destas obras e de aquisição de equipamento por meios fraudulentos. A lei responsabiliza da mesma forma. Caro telespectador, estamos aqui a fazer análise desta suposta tentativa de fraude na aquisição de equipamentos informáticos para o Ministério do Trabalho. Vamos espreitar o nosso primeiro intervalo e voltamos para falar daquilo que são as taxas impostas em Moçambique, em concreto aqui na cidade de Maputo. Falo da taxa da poluição sonora. Vamos aqui analisar este facto que há pouco entrou e tem tirado paz de muitos moçambicanos. Então, meu caro, fique ligado porque o próximo bloco do programa Diário do Povo promete. Até já.
A parte do nosso programa Diário do Povo, estávamos aqui em off, a analisar algumas coisas que têm acontecido no nosso país, por isso está aqui a ver um sorriso meu, onde falávamos de esses desvios que têm havido no nosso país. Vamos mesmo entrar para outro tema, falo das taxas, a subida de preço de algumas coisas no nosso país, onde os moçambicanos perguntam qual é a necessidade de tantas taxas se a prestação de serviço pela parte do nosso governo deixa a desejar, dia após dia. Temos aqui presenciado ou visto agravamento de preço de algumas coisas. Há quem também tenha associado este ato com a era colonial, quem diz que nessa altura, quando se aumentava o salário de alguns, no caso moçambicanos ou negros, não sei o que o governo, no caso, em algum momento também acrescentava algumas taxas. Será que é isto que está a viver em Moçambique? Essa é a questão que alguns dos nossos internautas teriam assim colocado, e vamos também fazer esta questão ao nosso analista Alberto Manhique sobre estas taxas que tem apoquentado o povo moçambicano. Numa primeira fase, o que significam essas taxas? Será que estamos numa fase de desenvolvimento, ou uma fase... são necessárias essas taxas implementadas aqui em Moçambique, em específico, do modo geral? Depois vamos falar especificamente para esta direcionada para a cidade de Maputo. Bom, as taxas, como impostos, são sempre necessários. E é preciso deixarmos claro que todo o exercício do Estado carece da contribuição dos seus cidadãos. A melhoria das condições de vida devem ser onerados pelos impostos que nós pagamos. E é necessário, sim, mas se o que nós vemos nos dias que correm é normal isso acontecer, e eu diria que não. Vamos olhar para a subida, como por exemplo, do custo do combustível. A subida do combustível pode fazer subir todos os serviços da economia do país. Mas se é legítimo que esta subida do combustível hoje era necessário naquele tempo, diria que não. Quando sobe o custo do baril, na OPEP e em outras praças do mundo, a subida no país não é automática. Não é automático porque o país sempre tem reservas. Pode ser que da sua aquisição pode nos aguentar durante 6 meses ou 3 meses. E não é líquido que a subida dos fornecedores ocorra hoje, no dia seguinte aumentar o preço do combustível. Está a aumentar o preço do combustível porque se ainda não entramos na compra do combustível agravado. Então, há aqui muita desonestidade por parte do nosso governo. O que significa que este incremento é lesiva ao cidadão pelo facto de estar a onerar ao Estado um valor superior do custo que não corresponde a essa mesma aquisição. É aqui onde está a desonestidade do Estado. Isto tem outro nome. O Estado está a burlar aos moçambicanos. É como, assim, eu sou gestor de uma padaria. Comprei 100 sacos ou 200 sacos de farinha, de trigo, para produzir o pão durante 2, 3 meses. Quando há o incremento na compra da farinha, eu não posso aumentar o custo do pão
destas quantidades que eu comprei que visavam os próximos 3 meses. O que é aqui? Há uma ladroagem, há desonestidade, há falta de respeito para com o consumidor. E eu penso que as organizações que trabalham para verificar o custo de vida no bolso do cidadão já deviam estar a barulhar no ouvido do governo, ainda que fosse barulhar todos os dias até ficarem tontos, porque estão interessados que o cidadão não passe por esta roubalheira. É uma roubalheira isto tudo que estamos a ver. Nós estamos a pagar um combustível que não corresponde ao valor que nós estamos a pagar hoje. E isso acarreta o custo de vida do cidadão. Porque aquele comerciante que vai colocar o seu caminhão na estrada para exportar este produto, vai encarecer o custo do produto. Quem é o último penalizado? É o cidadão. Então, o Estado não está a agir com honestidade em defesa do seu próprio cidadão. Indo para as taxas, nós estamos a ver o Conselho Municipal da cidade de Maputo como um conselho especializado em taxas. A quantidade das taxas que nós pagamos, eu elenquei mais ou menos na casa de 10. Há esta da poluição sonora, não é de hoje, já tem 7 anos. Mas para a sua implementação, por que é que não se alertou ao cidadão que a partir do mês de X, nós vamos incrementar estas taxas, que é para podermos educarmos o cidadão a não criar ruído na estrada, não criar ruído com música alta, realizando a sua festa e tirar sono a outros cidadãos que queiram descansar. Tudo isto é um processo, não é? O cidadão precisa ser orientado para tudo o que vai entrar em choque com as suas economias. E nós, neste país, temos o hábito de aprovarmos impostos, taxas, e não há educação ao cidadão. Os chefes locais não são orientados para trabalharem nos bairros a orientar os seus cidadãos em cada bairro. Olha, a partir de hoje nós não podemos fazer isto porque vai acontecer isto. A lei diz isto. É uma forma de preparar o cidadão. O município de Maputo acordou uma certa vez, disse, olha, de hoje em diante, para enterrar o seu ente querido, tem que pagar X taxa. Quer dizer, o cidadão moribundo paga até depois da sua morte. Onde é que está o serviço social? E da autarquia? Onde é que está? Onde é que está? Não há assistência aos idosos, não há assistência a crianças sem lar, não há assistência a todas as pessoas incapazes. Mas onde é que está? Qual é o serviço social da autarquia? Porque nós não estamos a ver, só estamos a ver taxas e taxas e taxas e taxas. Mas aquele serviço primário e necessário para acudir aquelas pessoas que não têm capacidade financeira, onde é que está? Tanto que é isto que nós gostaríamos de ver no consulado do presidente Comiche. Ele, quando foi eleito, andou em quatro cantos da cidade ao pedir o voto que queria questionar Maputo. Mas será verdade
que o comício está a adicionar Maputo ou está a adicionar taxas? Este aqui é um problema. Tirar pão a quem não tem pão. Estas taxas todas que estão sendo incrementadas vão em contramão com o salário do cidadão. Sobe todos os dias as taxas, mas o salário dos cidadãos sobe 100 meticais, sobe 50 meticais. Como fazer face ao custo de vida? É isto que nós gostaríamos que os nossos dirigentes colocassem na sua consciência. E se perguntarem, esta taxa vamos tirar ao cidadão que ganha quanto? Hoje estão a dizer que todo o carro estacionado na rua tem que pagar uma taxa. Se nós perguntarmos ao Conselho Municipal aonde é que está o estacionamento público para não estacionarmos na rua, irmos estacionar num sítio onde o município construiu para o cidadão ir deixar o carro. Estão a tentar apanhar o cidadão em contramão. Em 1 hora de tempo, estes senhores podem grampear ou estão a grampear mais de 100 carros em 1 hora de tempo. Quanto dinheiro estão a tirar no bolso do cidadão? Porque para você dizer não faça isto, você está a dizer não faça aqui porque eu coloquei um sítio onde você deve guardar o seu carro. Está seguro e pagas uma taxa. Este povo vai estacionar aonde? A outra coisa, há uma taxa sobre o saneamento. E tu te perguntas, eu vou pagar esta taxa do saneamento? Qual é a justiça que se faz com esta taxa? Eu vou pagar o saneamento, mas o bairro está cheio de água. Vou pagar o saneamento para eu chegar na minha casa, até vou precisar de um barco para chegar em casa. Recolher todos os meios, equipamentos que eu tenho dentro de casa, estragados por conta da inexistência do saneamento. Por que aqui este governo, primeiro, mostra capacidade, mostrar serviço, que eu vou cobrar esta taxa porque no seu bairro não vais encontrar água quando chove. Não vais sofrer porque terei colocado uma drenagem para o escoamento das águas. Quer dizer, você vai pagar para um serviço que não existe? Não seria a mesma situação com a situação das portagens na N1? Não, mas esta taxa é bem mais grave. Bem mais grave. Para aqueles que vivem na cidade de Maputo, quando chove, aqui no bairro indígena, ninguém vive. Na Mafalala, ninguém entra em casa. Porque as casas estão tomadas pelo enchente das águas. Onde é que está o município para criar condições para que aquelas águas corram e não inundem as casas, não danifiquem os equipamentos que as famílias têm? Você esqueceu-se, deixou o televisor embaixo, saiu, foi trabalhar, chove torrencialmente, chegas em casa, já não tens televisor, já não tens a geleira, já não tens o congelador, já não tens a cama, já não tens nada, porque tudo está ensopado. Mas, no entretanto, eu tenho que pagar uma taxa de um serviço que não existe. Vai para aqui, para Machaquém. Para as pessoas poderem entrar nas suas casas, outros precisam mesmo de um barco, porque a água chega até os ombros. E é uma situação reiterada. O município não conhece esses problemas. As drenagens ficam o celeiro do capim, no escoamento das águas. E, no entretanto, eu sou obrigado a ter que pagar uma taxa de saneamento. Este governo municipal não está em contramão? É isto que o povo moçambicano, que os maputenses esperavam desta idilidade?
Estão a adicionar Maputo aonde? Todas as estradas estão esburracadas. E eu te digo mais, se eu coloco o meu carro na estrada, está a chover, não consigo escolher o buraco e a cova, por azar vou ter que meter o meu carro numa cova. Parte o triângulo. O município vai ressarcir porque não cuidou da estrada e o meu carro ficou danificado por conta de mau serviço do município. Os valores pagos nas taxas, no caso, no concerne ao município, são canalizados ao próprio município, a gestão é do município do valor. Para que serve aquele valor, o valor das taxas? É para garantir a mobilidade dos cidadãos, é para criar condições condignas ao cidadão no município. É onde vem a questão. Se é para fazer isso tudo, é para criar condições condignas, é para garantir a mobilidade do cidadão, e não estamos a ver isto, o que está acontecendo com o valor? Será que existe o valor? Será que está a ser mal usado? É que nós temos instituições que não funcionam. Está a perceber? O respeitado Dr. Chá ele vive na cidade de Maputo. Mais uma vez é chamado. Ele conhece a realidade desta situação. Por que não insta o Conselho Municipal a fazer reparação geral de tudo que está mal na cidade de Maputo? Tem essa autonomia? Tem essa autonomia, sim. A Procuradoria da República, porque isto equipara-se a um crime público. Por que não responsabiliza a edilidade que põe o cidadão em péssimas condições de mobilidade? Eles passam pelas mesmas estradas. Vem isto tudo. Por que é que a Procuradoria da cidade não insta o município de Maputo a reparar estas situações todas? É preciso uma queixa para eles verem e perceberem que a cidade de Maputo está de mal a pior. Então são estas situações que não são consentâneos com a realidade, a que é imputado o cidadão. Estas instituições todas deviam aparecer e a darem exemplo. Porque você paga taxas. E essas taxas te servem para quê? Para nada. O cidadão, o dinheiro vai para os gestores públicos. A declaração dos bens a que eles são obrigados a fazer. São poucos que fazem. Mas em meio do mandato, tu vais ver que uma pessoa que o cinto estava bastante apertado, em 6 meses ele já abre o espaço, porque o corpo já não aguenta, dilatou muito. De onde é que vem esse dinheiro? Não é o dinheiro que o cidadão paga, que depois é usado contra o bem servir ao cidadão. Mas estamos aqui a dizer que se o Ministério Público, já que deviam trabalhar nesse sentido de tentar evitar ou controlar este tipo de ato e não o fazem, como é que se deve agir, como é que se deve fazer com que a lei se cumpra como tal? Isto que você está a fazer agora, nesta sua nobre televisão, está a despertar a consciência desses governantes. A televisão tem muita força. São muitos cidadãos que neste momento estão a acompanhar o programa, estão a ver que estão sendo muito mal servidos. Podem escrever para o provedor da justiça, podem escrever para a administração pública, podem escrever para a procuradoria. Qual é? Esta força que este meio de comunicação tem. Porque, na verdade, isto é um roubo ao cidadão. Se ele paga impostos e não se beneficia
daqueles serviços pelos quais paga taxas ou impostos. Qual é a probabilidade de haver uma mão do poder político nessa situação? Bom, Que impossibilita esses homens, no caso esses que deviam trabalhar pelo povo, não o fazerem. esse é o outro problema dos partidos políticos. Quando estão na oposição, gritam, algumas vezes. Não é o caso de Moçambique, porque os partidos da oposição estão acomodados, não conseguem ver erro nenhum, porque estariam a barulhar junto da população para que quem governa e governe com honestidade. O senhor teria feito, falo no caso... Se todos sairmos fazermos barulho, o governante do momento é obrigado a ter que mudar. O ideal não seria na Assembleia da República? Não, todas as forças vivas. O país não se governa através da Assembleia da República só. Tanto que nós estamos a dizer que aquele que está sentado naquela cadeira na Assembleia da República está ali em representação do povo. Mas quando o povo se apercebe de que aquele não está a fazer o melhor uso do voto, do cidadão, o cidadão vai barulhando no lado de fora. Então, todos os poderes aqui servem. A sociedade civil tem um poder muito forte para obrigar a governação a colocar-se na linha aceitável em benefício do cidadão. Mas, por outro lado, temos o partido no poder que comanda muitas autarquias no país, pouco ou nada faz para que as autarquias mostrem a capacidade de gestão. E antes, pelo contrário, eles vão no município buscar dinheiro para algumas figuras nos partidos políticos. É de todo sabido. Então, nós estamos longe de termos um edil que responda cabalmente às suas obrigações neste país e sem a mão também do partido. Quando o partido vai buscar, ele também vai buscar no mesmo celeiro. Então, não chega para servir ao povo, porque o partido foi e tirou. O gestor autárquico também meteu a mão, tirou. O que resta para satisfação social é muito pouco. Okay. Com isso quer dizer que com os impostos que nós já temos pago, havia a probabilidade de, no mínimo, termos condições dignas, temos condições básicas no nosso país. Se não acontece, não falo no caso do município, se não acontece é porque não existe valor nos cofres do município, porque... Mas é assim, quando tu fazes a campanha cobrando voto na esperança de que você vai resolver todos os problemas das estradas dentro da cidade de Maputo, é porque você está consciente de que há dinheiro para fazer isso. Quando na sua campanha mobiliza o cidadão com a promessa de que terá escola próximo das famílias, é porque você está consciente que há dinheiro para isso. Quando você cobra imposto a dizer que não, você vai chunar Maputo com a criação de condições de drenagens, de saneamento, é porque você está convicto de que há dinheiro para isso. Por que é que quando você está no poder já não tens a mesma consciência? Quer dizer, mas de 5 em 5 anos você vai fazendo as mesmas promessas, mas aqueles serviços não existem. Estou a dizer que Mafalala, a urbanização, sofre os mesmos problemas há mais de 15 anos, mas as promessas são as mesmas. Machakene sofre os mesmos problemas de há 15 anos, mas não está a mudar nada. Bairro de Ferroviário tem os mesmos problemas de há 15 anos e prometeram de campanhas em campanhas que vão resolver aqueles problemas. Então, quer dizer, há muitas promessas e zero realização.
o valor pago, no caso as taxas, será que são proporcional para com aquilo que é o estilo de vida do povo moçambicano e com as realizações? Sabe, nós precisamos de acordar. No próximo ano haverá eleições. Nos meados deste ano, você vai ver a reabilitação de muita coisa aqui. Para levar como cavalo de batalha de que nós resolvemos aquele problema assim, resolvemos aquele. Politizando o cidadão a crer que estes são capazes. Está a perceber? Que nós estamos a resolver. Por que é que este período todo você não resolve, só vai resolver na pré-campanha? Por quê? Se havia dinheiro para aquele serviço, por que não realizou antes? Para te tapar os olhos, onde andar a fechar todos os buracos da cidade do Maputo, como forma de conquista ao voto. Mas depois de você votar, vão correr contigo em todos os cantos desta cidade. Aquele vendedor informal, que neste momento não é ameaçado, vão pedir o voto a ele no sentido de que vão criar melhores condições para que aquele cidadão tenha serviços à altura. Mas basta votar, tu vais ver. Até os cães serão soltados para irem atrás daquele pacato cidadão. No seu ponto de vista, quais são as taxas que deviam ser banidas como tal? Bom, eu não fiz nenhuma análise sobre as taxas que deviam ser banidas, mas faço análise daquilo que deve ser melhorado. Que deve ser melhorado. E que aqueles impostos sirvam os verdadeiros interesses do cidadão. Neste país nós estamos a destruir, como edilidade, estamos a destruir a vida dos cidadãos. Aqueles cidadãos que perdem mobiliários e vamos assim dizer, todo o equipamento eletrônico que se tem dentro de casa. Sempre que chove, há prejuízos enormes. Então o município que resolva esses problemas todos, para que estes cidadãos não sejam obrigados, anualmente a comprarem as mesmas coisas. Anualmente a repararem as mesmas coisas, pelo erro do município. Uma questão que se nega a calar. Será que cada município tem autonomia de criar suas próprias taxas? Estamos a ver que essa taxa que é só para município, é para aqui em Maputo. Será que a Beira, outros locais, cada edil pode ir lá, do nada, colocar uma taxa? É assim, o município de Maputo é de classe 1, ou é de classe A. E ao da Matola, da Beira. Eles podem criar, através da deliberação da Assembleia Municipal, fixarem determinadas taxas para garantir bom serviço ao cidadão. Mas todas as restantes já não. São de classes diferentes. Os serviços que Maputo pode oferecer ao cidadão, já o município de Xai-Xai não pode, não deve, porque é de classe inferior. Como é composta a classe municipal? No caso, para que se fixe uma taxa, deve-se discutir na Assembleia Municipal. Sim. Os membros da Assembleia Municipal são eleitos, quem são? Os membros municipais são eleitos pelo povo durante as eleições. O partido concorre para a eleição a edil e fixar um determinado número
dos membros da Assembleia Municipal. São esses que deliberam para a satisfação das necessidades dos munícipes, ao nível do seu escalão. Tanto que o partido político pode não chegar a eleger o edil, mas pode eleger alguns membros, pode constituir uma bancada e pode ter o chefe da bancada para discutir em iguais circunstâncias com os membros das outras bancadas. É assim como em todo o país se escolhem as assembleias municipais. Primeiro precisa ser votado e constituir uma bancada na Assembleia Municipal. Não é? Então, o conjunto, neste momento histórico que temos, é de que no país temos na Assembleia Municipal, e é geral, como na Assembleia da República, 3 organizações. A Organização Frelimo, a Organização Renamo e o MDM. Idem também nas Assembleias Municipais. Temos membros que constituem a mesa, ou seja, que constituem a Assembleia Municipal para discutir, aprovar posturas municipais. Em que circunstâncias, no caso, aprova-se uma lei em termos de falo de taxas e que essa aprovação não passa da Assembleia Municipal? A título de exemplo, essa de poluição sonora. Não, todas as taxas são aprovadas na Assembleia Municipal. Todas. Não há probabilidade de entrar em vigor sem passar pela Assembleia Municipal? Não há. Não há. O Conselho Municipal pode propor uma determinada norma ao Conselho Municipal, ou à Assembleia Municipal, desculpe. Agora, se todos podem concordar, eu te digo desde já que não. Um partido, como o Partido Frelimo, que tem a maioria, pode fazer passar a norma requerida pela edilidade. Mesmo contra a vontade do Partido Renamo e do Partido MDM. Se a Frelimo tiver a maioria, é suficiente fazer passar uma norma. Mesmo para fechar, qual é a análise que faz desta taxa? Acha justificável essa taxa de poluição sonora e acha eficaz? É justificável sim. Esta taxa já tem 7 anos, já aprovado. Foi aprovado em 2015 e devia ter entrado em vigor, ou entrou em vigor em 2016, mas não foi aplicada. Estão querendo aplicar agora. O que o povo reclama é porque é que 7 anos depois, só agora é que esta lei é aplicada. Agora, a poluição faz mal para toda a gente. Nós estamos a ver carros que fazem ralis ao longo da noite e tira sossego às pessoas. Temos pessoas doentes dentro das famílias. E, no entretanto, o vizinho está a fazer um barulho desnecessário. Há pessoas doentes nas famílias. No entretanto, há carros que estão a fazer a poluição, estão a fazer ralis na estrada. Isso tira sossego às pessoas. Agora, para que você não seja sancionado por esta taxa, então não faça barulho até uma determinada hora na festa que você realiza dentro da sua casa. Mas se sabe que vai fazer barulho, é melhor ir pagar 250 ao chefe do quarteirão para que seja permitido naquele dia você se entreter.
Só que a lei aí é cega, porque vai incomodar na mesma um cidadão que não está em melhores condições de saúde. Mas se tu queres fazer festa dentro da sua casa, faça ou toque a música para agradar as pessoas que estão dentro da sua casa e não perturbe o sossego dos outros. Eu ia questionar. Aí, ao pagar 250 meticais, no caso, já não é poluição sonora? Ou o fato mas de é pagar... isso que eu estou a dizer, que aí a lei é cega. Porque você vai poluir na mesma. Não é o dinheiro que vai reduzir o som, mas é a sua prática que pode reduzir a poluição sonora. Podemos dizer que então não está a pensar no povo, está a pensar em coletar... Nas taxas municipais. Então, este é que é o problema. A falta da racionalidade das medidas que nós instauramos para o cumprimento obrigatório do povo moçambicano. A outra questão, quem são os que vão fiscalizar que, de facto, aqui, neste som já é poluição sonora? A polícia municipal, os chefes dos quarteirões. Quando é que se diz que este volume, este nível, já é poluição sonora? Será que esses agentes, esses fiscalizadores, estão preparados para isso? Tem algum instrumento para medir? O que vai acontecer é que haverá caças às bruxas. Imagine numa situação em que você não se dá bem com o chefe do quarteirão. Ele pode chamar a polícia camarária e dizer que, olha, em casa do senhor Manhã que está havendo poluição sonora. Por quê? Porque não foi convidado à festa. Então, este controle escapa às forças municipais, porque essas é que te vão trazer a fatura. Não é o chefe do quarteirão. O chefe do quarteirão pode alertar que na casa X, na rua X, andar X, está a haver a poluição sonora. Estão a perturbar o sossego dos vizinhos. Não é? Porque o normal seria aparecer a brigada da polícia municipal, encontrar-te ou apanhar-te em flagrante delito a perturbar o sossego das pessoas. Apanhar-te em loco. Você dizer, sim, estou a poluir, vou pagar esta multa. Percebes? Então é aí onde o mau relacionamento entre o cidadão e o chefe do quarteirão pode criar-te este tipo de situações. Agora, de facto falacioso este assunto e já estamos mesmo acima da hora. Agradecemos pela presença. Eu gostaria de deixar em jeito de consideração final. Que o município da cidade de Maputo reflita bastante. E não basta cobrar ao cidadão, mas é preciso fazer um trabalho de qualidade para que as pessoas sintam-se bem governados e que os seus direitos estão sendo salvaguardados. Não basta meter a mão no bolso, mas é bom apresentar a folha de serviço e nós pagarmos tranquilamente. Aí estaremos a servir melhor a pessoa que nos elegeu e estamos a servi-lo da melhor forma possível. Este é um apelo que eu faço aos conselhos municipais, às assembleias municipais em todo o território nacional e agradecer a todos os digníssimos telespectadores que nos acompanham e todas as segundas-feiras neste canal. Permita-me ler duas mensagens aqui dos nossos internautas. Roger diz o seguinte: que pura vergonha, 100% desse pastor. Cardoso João diz boa tarde, estou ligado. Odete de Souza Luiz diz essa merece cadeia. Aqui está falando da esposa do pastor, a suposta amante do pastor, do profeta, sei que é, apóstolo, sei que é. Pedro Suquice diz: quem trouxe coronavírus em Moçambique
Alexandre Citoi diz boa tarde. É desta forma que colocamos o ponto final da edição de hoje, segunda-feira, do programa Diário do Povo. Despedimos com promessa de voltar amanhã para trazer melhor de informação. Vamos discutir sobre assuntos que apoiam a cidade, aliás, o povo moçambicano, assim que é. Meus caros, a edição da manhã estará imperdível. Há um outro problema, outro barulho que vamos aqui discutir. Nós vamos seguir esse caso, vamos trazer para vocês peças de reportagem que vão vos deixar a par do que está a acontecer no nosso país. Vamos falar também dessa taxa de saneamento. O que é? Para que serve? O que está a acontecer em Moçambique? Qual é a finalidade destas taxas? Não perca a edição da manhã do programa Diário do Povo, quando forem 11 horas. Até amanhã. Ela me viu crescer, ela me viu nascer. Eu vim do bairro, nesse beco, e não é segredo. Se não confias, podes perguntar aos mais velhos. Aqui aprendi a me tornar homem completo, esperto, tem quem atende. Essa é minha zona, tipo favela, mas eu adoro mergulhar nela. Com todo orgulho me inspiro nela. Lembro quando comi na panela, escrevi nhanhado à beira dela. Fui longe, mas não me esqueci dela. Pra todos lá ainda vivem nela, favor, continuem cuidar dela. Bairro humilde, casa humilde, sou humildade. Mudamos um pouco, mas não perdemos humildade. Quanto longe, confesso, sinto saudade. O vinho da Udi, 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 Udi.
nascer, ela me viu crescer, ela me viu nascer, ela me viu crescer. Venho da Udi, eu amo minha Udi. Ela me viu nascer, ela me viu crescer, ela me viu nascer, ela me viu crescer. Um só de Nampula, matador matala. Shout out pra todo o bairro de Muhala. Vai na Tikiri, na minha copa bairro na Tikaliwa. Pela tua vida ele pisse, outros bairros que eu não citei. Mesmo sem luz me deram luz, sempre apoiaram esse homem aqui. E em tudo beco onde pepo, teve sempre apoio dessa família. Não largaram a mim, apoiaram a mim. Quando eu caí, levantaram a mim. Graças a Deus, graças a todos os meus. Bairro humilde, casa humilde, sou humildade. Mudamos um pouco, mas não perdemos humildade. Quanto longe, confesso, sinto saudade. Eu venho da Udi. Eu amo minha Udi. Ela me viu nascer, ela me viu crescer, ela me viu nascer, ela me viu crescer. Venho da Udi. Eu amo minha Udi. Ela me viu nascer, ela me viu crescer, ela me viu nascer, ela me viu crescer. Ela me viu crescer. Venho da Udi. Eu amo minha Udi. Ela me viu nascer, ela me viu crescer, ela me viu nascer, ela me viu crescer. Massacres não se tiram da cara. Massacres não se tiram da cara. Massacres não se tiram da cara. Massacres. Então, pula massacres. Pula massacres. Pula massacres. Se não tem mais asas, a verdade tá nos olhos, então pula mais asas. Vou comprar um Superman com um peito petolas. Vou levar o Superman pra chilar na machola. De repente pá, conta de repente pá, coias de repente pá, 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 pá. Conta chama, tá matando a siribido, tá matando as bitches, tá roncanidas, não tá matando as nigerinhas. Tás muito quieto, tá pra vista, punha mais asa, veja a vista, veja as pitas. Olha a vidinha, olha a minha vizinha, vê tá tudo aqui, vê tanguinha que a mira. Check, Will Macho, eu sou Big Joe. Toma da toda vidinha, toma da toda gatinha, toma da toda vizinha. Massacres não se tiram da cara. Massacres não se tiram da cara. Massacres não se tiram da cara. Massacres, então, pula massacres. Bandeiruca.
sou, mulato sou. É mulato no é, é mulato no, é mulato no é, é mulato no é, é mulato no é, é mulato no é, é mulato no é. Eu sou botar com ter de saúde. Hoje eu sou para provar. Eu sou teu. Eu sou teu. Também de Xexai. Eu tô cansado de patos, de fato são tantos, me tiram sossego. Eu e The Seven fechamos mercado. Eu acho que o bife era bife de morcego.